Leitura da parte dos contratos da nova lei de licitação, lei 14.133. Os contratos de que trata esta lei regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, e a eles serão aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Todo contrato deverá mencionar os nomes das partes e dos seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo, da licitação ou da contratação direta, e a sujeição dos contratantes às normas dessa lei e às cláusulas contratuais. Os contratos deverão estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e as responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do edital de licitação e os da proposta vencedora, ou com os termos do ato que autorizou a contratação direta e os da respectiva proposta. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração. Será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo do contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Na hipótese de nenhum licitante aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá convocar os licitantes remanescentes para negociação na ordem de classificação com vista à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendidas à ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. A regra do parágrafo 5º não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 1 do parágrafo 4º deste artigo. Será facultado à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescentes de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos no parágrafo 2º e 4º deste artigo. Os contratos e seus aditamentos terão forma prescrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e termos aditivos, quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação. Contratos relativos a direitos reais sobre imóveis serão formalizados por escritura pública lavrada em notas de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em site eletrônico oficial. Será admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e termos de aditivos, atendidas as exigências previstas em regulamento. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a administração deverá verificar regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensa e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, emitir certidões negativas de idoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas, e juntá-las ao respectivo processo.
São necessárias em todo o contrato cláusulas que estabeleçam o objeto e seus elementos característicos, a vinculação ao edital de licitação e a proposta do licitante vencedor, ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e a respectiva proposta. A legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos, o regime de execução ou a forma de fornecimento. O preço e as condições de pagamento, os critérios, a database e a periodicidade do reajustamento de preços e o critério de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para o pagamento. Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso, o crédito pelo qual correrá a despesa com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. A matriz de risco, quando for o caso, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preço, quando for o caso, o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelos contratados, no caso de antecipação de valores a título de pagamento. O prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta lei, e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo. As condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. A obrigação do contrato de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação ou para a qualificação na contratação direta. A obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargo prevista em lei, bem como em outras normas específicas para a pessoa com deficiência, para o reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. O modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento, os casos de extinção. Os contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusulas que declarem competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses: licitação internacional para aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional, de que o Brasil faça parte, ou por agente estrangeira de cooperação. Contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior procedida de autorização do chefe do Poder Executivo. Aquisição de bens e serviços realizados por unidade administrativa com sede no exterior. De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusulas que prevejam período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusulas que estabeleçam índice de reajuste de preço com data base vinculada à data do orçamento estimado e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Nos contratos de serviços contínuos, observado um interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento de preço será por reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais. Repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica de variação dos custos. Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preço será preferencialmente de 1 mês. Contato da data do fornecimento da documentação prevista no parágrafo 6º do 135 desta lei.
Nas contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados, inclusive daqueles que contemplem o desenvolvimento de programas e aplicações de internet para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento e de comunicação das informações software e a respectiva documentação técnica associada. O autor deverá ceder todos os direitos patrimoniais a eles relativos para a administração pública, impostos que poderão ser livremente utilizados e alterados para ela e em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização de seu autor. Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o caput deste artigo incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação e suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. É facultado a administração pública deixar de exigir a cessão de direitos a que se refere o caput deste artigo, quando o objeto da contratação envolver atividade de pesquisa e desenvolvimento de caráter científico, tecnológico ou de inovação, considerados os princípios e os mecanismos instituídos na Lei 10.973. Na hipótese de posterior alteração do projeto pela administração pública, o autor deverá ser comunicado e os registros serão promovidos nos órgãos e entidades competentes. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas é condição indispensável para a eficácia do contrato e seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: 20 dias úteis no caso de licitação, 10 dias úteis no caso de contratação direta. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir de sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos no inciso 1 e 2 deste caput deste artigo, sob pena de nulidade. A divulgação de que trata o caput deste artigo, quando referente à contratação de profissional do setor artístico, por inexigibilidade, deverá identificar os custos do cachê do artista, dos músicos ou da banda, quando houver, no transporte, da hospedagem, da infraestrutura, da logística do evento e das demais despesas específicas. No caso de obras, a administração divulgará em site eletrônico oficial, em até 25 dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar, e em até 45 dias após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, dispensa de licitação em razão do valor, compras com entregas imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor. As hipóteses de substituição do instrumento de contrato aplicam-se no que couber o disposto no artigo 92 desta lei. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviço de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$10.000. Capítulo 2 das garantias. A critério da autoridade competente, em cada caso poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: calção em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistemas centralizados de liquidação e de custódia autorizados pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. Seguro-garantia, fiança bancária, emitidos por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo Banco Central do Brasil. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice do seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela administração. O edital fixará prazo mínimo de 1 mês contados da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato para a prestação de garantia pelo contratado, quando optar pela modalidade prevista no inciso 2, parágrafo 1º deste artigo.
O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado pela administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta lei. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste, mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. O seguro-garantia continuará em vigor, mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio das datas convencionadas. O seguro-garantia continuará em vigor, mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio das datas convencionadas. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimentos contínuos de bens e serviços, será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as mesmas condições e cobertura da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 96 dessa lei. Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 10%, desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Nas contratações de serviços e fornecimentos contínuos, com vigência superior a 1 ano, assim como nas subsequentes prorrogações, será utilizado o valor anual do contrato para definição e aplicação dos percentuais previstos no caput deste artigo. Nas contratações de obras e serviços de engenharia de grande vulto, poderá ser exigida a prestação de garantia na modalidade seguro-garantia, com cláusula de retomada prevista no artigo 102 desta lei, em percentual equivalente até 30% do valor inicial do contrato. As garantias prestadas pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato, ou após a sua extinção por culpa exclusiva da administração, e quando em dinheiro atualizado monetariamente. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia. Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da garantia na modalidade seguro-garantia e prevê a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contrato, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, em hipótese em que a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente, anuente, e poderá ter livre acesso às instalações em que foi executado o contrato principal, acompanhar a execução do contrato principal, ter acesso à auditoria técnica e contábil, requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento, a emissão de empenho em nome da seguradora ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato será autorizada desde que demonstrada a sua regularidade fiscal. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. Na hipótese de inadimplemento do contrato, serão observadas as seguintes disposições. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância assegurada indicada na apólice. Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância assegurada indicada na apólice. Capítulo 3 da alocação de riscos. O contrato poderá identificar riscos contratuais. Previstos e presumíveis, e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre o contratante e o contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público, ou pelo setor privado, ou daqueles a serem compartilhados. A alocação de risco de trato caput deste artigo considerará
incompatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes do contratado, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado. A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação. A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação aos eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes. Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de reestabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere às alterações unilaterais determinadas pela administração, na hipótese do inciso 1 do caput do 124, ao aumento ou à redução por legislação superveniente dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato. Na alocação de que trata o caput deste artigo, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da administração pública poderão definir os parâmetros e os detalhamentos dos procedimentos necessários à sua identificação, alocação e quantificação financeira. Capítulo 4 das prerrogativas da administração. O regime jurídico dos contratos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles, as prerrogativas de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado, extingui-los unilateralmente, nos casos especificados nesta lei, fiscalizar sua execução, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de risco à prestação de serviços essenciais, necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado. Faltas contratuais pelo contratado. Inclusive após a extinção do contrato. As cláusulas econômicas, financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Nas hipóteses previstas nos incisos 1 do caput deste artigo, as cláusulas econômicas financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Capítulo 5 da duração dos contratos. A duração dos contratos regidos por esta lei será a prevista em edital e deverão ser observadas no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão do plano plurianual, quando ultrapassar um exercício financeiro. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos, observadas as seguintes diretrizes. A autoridade competente do órgão ou entidade contratante deverá atestar a maior vantagem econômica vislumbrada em razão da contratação plurianual. A administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação e à vantagem em sua manutenção. A administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. A extinção mencionada no inciso 3 deste artigo ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses, contados da referida data. Aplica-se o disposto neste artigo ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática. Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal
desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a administração, permitida a negociação com o contratado com a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes. A administração poderá celebrar contratos com prazo de até 10 anos, nas hipóteses previstas nas alíneas tais. A administração poderá estabelecer a vigência do prazo indeterminado dos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação. Na contratação que gere receita e no contrato de eficiência que gere economia para a administração, os prazos serão de até 10 anos nos contratos sem investimentos, até 35 anos nos contratos com investimentos, assim considerados aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente à expensa do contratado, que serão revertidos ao patrimônio da administração pública ao término do contrato. Na contratação que previr a conclusão de escopo prévio definido, na contratação que previr a conclusão de escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando o seu objeto não for concluído, no período firmado no contrato. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado, o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas. A administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. Os prazos contratuais previstos nesta lei não excluem nem revogam os prazos contratuais previstos em lei especial. O contrato firmado sob o regime de fornecimento e prestação de serviços associado terá sua vigência máxima, definida pela soma do prazo relativo ao fornecimento inicial, ou a entrega da obra com o prazo relativo ao serviço de operação e manutenção, este limitado a 5 anos, contados da data de recebimento do objeto inicial. Autorizado a prorrogação na forma do 107 desta lei. O contrato que previr operação continuada no sistema estruturante de tecnologia de informação poderá ter vigência máxima de 15 anos. Capítulo 6 da execução dos contratos. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei. E cada parte responderá pela consequência de sua inexecução total ou parcial. É proibido a administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular do órgão ou entidade contratante. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no parágrafo 5º deste artigo, por mais de um mês, a administração deverá divulgar em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local de obra de fácil visualização pelos cidadãos aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução. Os textos com as informações aqui trato para o 6º deste artigo deverão ser elaborados pela administração. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei para a pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em outras normas específicas. Sempre que solicitado pela administração, o contratado deverá comprovar o cumprimento de reserva de carga que se refere ao caput deste artigo, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato,
representantes da administração, especialmente designados, conforme requisitos estabelecidos no artigo 7 desta lei, ou pelo respectivo substituto, permitida a contratação de terceiro para assisti-lo e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. O fiscal do contrato anotará o registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. O fiscal do contrato informará seu superior em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência. O fiscal do contrato será auxiliado pelo órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-los com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. Na hipótese de contratação de terceiros previstos no cabo deste artigo, deverão ser observadas as seguintes regras. A empresa ou profissional contratada assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisão das informações prestadas. Firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer a atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato. A contratação de terceiro não eximirá a responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das informações recebidas do terceiro contratado. O contratado deverá manter preposto, aceito pela administração, no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo contratante. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 2º deste artigo. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contrato. Subsidiariamente nas contratações de serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra para assegurar o cumprimento de obrigações trabalhistas pelo contratado, a administração, mediante disposição edital ou em contrato, poderá, entre outras medidas, exigir caução, fiança bancária ou contratação de seguro-garantia, com cobertura para verbas rescisórias inadimplidas, condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato, efetuar o depósito de valores em contas vinculadas, em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Estabelecer que os valores destinados às férias, a 13º salário, a ausências legais e a verba rescisória dos empregados do contratado que participaram da execução dos serviços contratados serão pagos pelos contratantes ao contratado somente na ocorrência de fato gerador. Os valores depositados na conta vinculada a que se refere ao inciso 3 do parágrafo 3º deste artigo são absolutamente impenhoráveis. O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o artigo 31 da Lei 8.212. Na execução do contrato, e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar
parte da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela administração. O contratado apresentará à administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes dessa mantiverem vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente no edital de licitação. A administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as suas licitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos regidos por esta lei, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do requerimento, a administração terá o prazo de 1 mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. Capítulo 7 da alteração dos contratos e dos preços. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com a devida justificativa nos seguintes casos: unilateralmente pela administração, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos, quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei, por acordo entre as partes, quando conveniente a substituição da garantia de execução, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários, quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias superveniente, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obras ou serviços, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências inacumuláveis, que inviabilizem a execução do contrato, tal como pactuado, respeitada em qualquer caso a repartição objetiva de riscos estabelecidos no contrato. Se forem decorrência de falhas de projeto, as alterações de contrato de obras e serviços de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e a adoção das proveniências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. Será aplicado o disposto na linha D do inciso 2 do caput deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimento de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado. Nas alterações unilaterais, a que se refere os incisos 1º do caput do artigo 124 desta lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras. E no caso de reforma de edifícios ou de equipamentos, limites para o acréscimo será de 50%. As alterações unilaterais a que se refere os incisos 1 do caput do artigo 124 não poderão transfigurar o objeto da contratação. Se o contrato não contemplar preços unitários para as obras ou serviços cujo o
cujo aditamento, se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e do orçamento base da administração sobre o preço preferencial ou de mercado vigente na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 desta lei. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado, em decorrência de aditamento que modifique a planilha orçamentária. Nas alterações contratuais para a supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição, regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Caso haja alteração unilateral do contrato, que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer no mesmo termo aditivo o equilíbrio econômico-financeiro inicial. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do artigo 107 desta lei. A formalização do termo aditivo é condição para execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, em hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de um mês. Na hipótese em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos: para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente do caso fortuito ou força maior, por necessidade de alteração do projeto ou nas especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no artigo 125 desta lei. Por necessidade de alteração do projeto nas contratações semi-integradas, nos termos do parágrafo 5º do artigo 46 desta lei, por ocorrência de eventos supervenientes alocados na matriz de risco, como de responsabilidade da administração. Os preços contratados serão alterados para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniência das disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados. Os preços dos contratos para serviços contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, serão repactuados para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, mediante demonstração analítica de variação dos custos contratuais, com data vinculada à da apresentação da proposta para custos decorrentes do mercado, ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada para os custos da mão de obra. A administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, com valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. É vedado a órgão ou entidade contratante vincular-se a disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam a contratos com a administração pública.
A repactuação deverá ser observada o interregno mínimo de 1 ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias. Ser dividido em tantas parcelas quantas forem necessárias, observado o princípio da anualidade do reajuste de preço da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução de serviços. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, a repactuação a que se refere inciso 2 do caput deste artigo poderá ser dividida em tantas quantas forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. A repactuação será precedida de solicitação do contratado, acompanhada de demonstração analítica da variação dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preço ou do novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação. Registro que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações: variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuação de preços previsto no próprio contrato. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previsto no contrato, alteração na razão ou na denominação social, empenho de dotações orçamentárias. Capítulo 8 das hipóteses de extinção dos contratos. Constituirão motivos para a extinção do contrato, o qual deverá ser formulada motivada nos autos do processo, assegurado contraditório e ampla defesa. As seguintes situações: não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações de projetos ou de prazos, desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que restringe a sua capacidade de concluir o contrato, decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato. Atraso na obtenção da licença ambiental ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto. Atraso na liberação das áreas sujeitas à desapropriação, à desocupação ou a servidão administrativa, ou a impossibilidade de liberação dessas áreas. Razões de interesse público justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargo prevista em lei, bem como em outras normas específicas para pessoa com deficiência, para reabilitado na Previdência Social ou para aprendiz. Regulamento poderá especificar procedimento e critério para verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput deste artigo. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido do 125. Suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. Repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas. O atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal,
para o pagamento ou de parcelas de pagamento devido pela administração, por despesa de obras, serviços ou fornecimentos. Não liberação pela administração nos prazos contratuais de área local ou objeto para execução de obras, serviços ou fornecimento e de fontes de materiais naturais especificados no projeto, inclusive devido ao atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato, a administração relacionada à desapropriação, à desocupação das áreas públicas ou ao licenciamento ambiental. As hipóteses de extinção a que se refere o inciso 2, 3 e 4 deste artigo observarão as seguintes disposições. Não serão admitidos em caso de calamidade pública, de grave perturbação de ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contrato tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitindo o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da linha D do inciso 2 do caput do 124 desta lei. Os emitentes das garantias previstas no 96 desta lei deverão ser notificados pelo contratante, quando o início do processo administrativo, para a apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. A extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta, consensual por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação, por comitê de resolução de disputa, desde que haja interesse da administração, determinada por decisão arbitral em decorrência de cláusula compromissória, ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. A extinção de determinado por ato unilateral da administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo do respectivo processo. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá o direito à devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da extinção, pagamento dos custos da desmobilização, a extinção determinada por ato unilateral da administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, as seguintes consequências: assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração, ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade, execução da garantia contratual para ressarcimento da administração pública por prejuízos decorrentes da não execução, pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível, pagamento das multas devido à administração pública, exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível, retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração pública e das multas aplicadas. A aplicação das medidas previstas no inciso 1 e 2 do caput deste artigo ficará a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa de ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente, conforme o caso. Capítulo 9 do recebimento do objeto do contrato. O objeto do contrato será recebido, em se tratando de obras e serviços, provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, definitivamente por serviço ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. Em se tratando de compras, provisoriamente de forma sumária, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização,
com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais, definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ética ou profissional, pela perfeita execução do contrato nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisórios e definitivos serão definidos em regulamento ou no contrato, salvo disposição em contrário, constante no edital e no ato normativo. Os ensaios, os testes e as demais provas para aferição de boa execução do objeto do contrato, exigidos por normas técnicas oficiais, ocorrerão por conta do contratado. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha no projeto. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados, e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e em caso de vício, defeito ou incorreções identificadas. O contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessária. Capítulo 10 dos pagamentos. No dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdivididas nas seguintes categorias de contratos: fornecimento de bens, locações, prestações de serviço, realização de obras. A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas competente, exclusivamente nas seguintes situações: grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública, pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Pagamento de serviços necessários ao funcionamento do sistema estruturante, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada. Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de desconformidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento da missão institucional. A inobservância imotivada de ordem cronológica referida no caput deste artigo ensejará a apuração da responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. O órgão ou entidade deverá disponibilizar mensalmente, em sessão específica de acesso à informação, em seu sítio da internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ao pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela em controvérsia deverá ser liberada no prazo previsto para o pagamento. Na contratação de obra, fornecimentos e serviços, inclusive vigiaria, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade e critérios de sustentabilidade, e prazo de entregas definidos no edital de licitação e no contrato. O pagamento poderá ser ajustado em base percentual
o valor economizado em determinadas despesas, quando o objeto do contrato visar a implantação de processo de racionalização, em hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específica. A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela administração para a contratação. Não será permitido o pagamento antecipado, parcial ou total, relativo às parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condições indispensáveis para a obtenção do bem ou para a prestação de serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente previsto no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. No caso de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características das despesas e os valores pagos, conforme disposto no 63 da 4320. Capítulo 11 das nulidades dos contratos. Constatada irregularidade do procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público com avaliação, entre outros, nos seguintes aspectos: impacto econômico e financeiro decorrente do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato, riscos sociais, ambientais e a segurança da população local decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato, motivação social e ambiental do contrato, custo de deteriorização ou da perda das parcelas executadas, despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados, despesas inerentes à desmobilização e ao posterior retorno às atividades, medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidades para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados, custo total e estágio de execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas, fechamento de postos de trabalhos diretos e indiretos em razão de paralisação, custo para a realização de nova licitação ou celebração de novo contrato, custo de oportunidade de capital durante o período de paralisação. Caso a paralisação ou anulação se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela continuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá a análise prévia do interesse público envolvido, na forma do artigo 147 desta lei, e operará retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente, e desconstituindo os já produzidos. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vista à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro suficiente para efetuar nova contratação, por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. A nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto
e sem a indicação dos créditos orçamentários para o pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. Capítulo 12. Dos meios alternativos de resolução de controvérsia. Nas contratações regidas por esta lei poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e solução de controvérsia, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputa e a arbitragem. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e o cálculo da indenização. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsia. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputa observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Das irregularidades, das infrações e sanções administrativas. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: dar causa à inexecução parcial do contrato, dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Dar causa à inexecução total do contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, não manter a proposta, salvo em decorrência de fato sobreveniente devidamente justificado, não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Praticar atos ilícitos com vista a frustrar os objetivos da licitação. Praticar atos lesivos previstos na Lei 12.846, Lei de Anticorrupção. Serão aplicados aos responsáveis pelas infrações administrativas previstas nessa lei as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Na aplicação das sanções serão consideradas a natureza e a gravidade das infrações cometidas, as peculiaridades, no caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a administração pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programas de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. A sanção prevista no inciso 1 do caput, advertência, será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1, na execução parcial, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. A multa será calculada na forma do edital ou do contrato. Não poderá ser inferior a 5%, nem superior a 30% do valor do contrato, licitado ou celebrado, com a contratação direta, e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previsto no artigo 155 desta lei. A sanção prevista no inciso 3, impedimento de licitar, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos tais, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção no prazo máximo de 3 anos. Antes, o STJ e o TCU divergiam quanto à aplicação da sanção. O STJ entendia que a administração era aplicada para todas as administrações e o TCU entendia que era apenas para o ente que aplicou a sanção. Agora a lei veio dizendo que é apenas para o ente federativo que aplicou a sanção no prazo de 3 anos.
A sanção prevista no inciso 4, que é a declaração de inidoneidade, que é a mais grave, será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos tais, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos tais do referido artigo, que justifique a imposição de penalidades mais grave que a sanção referida no parágrafo 4º deste artigo, e impedirá o responsável de listar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os poderes, pelo prazo mínimo de 3 e no máximo 6 anos, enquanto o impedimento de licitar é 3 anos, e só com o ente sancionador. Aqui na declaração de inidoneidade, mínimo 3, máximo 6, todos os entes. Declaração de nulidade para licitar. Mínimo 3 anos e máximo 6. A sanção estabelecida no inciso 4 do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Quando aplicada no órgão do Poder Executivo, será competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou do Secretário Municipal. E, quando aplicada por autarquia ou fundação, será competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. Quando aplicada por órgão dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico, equivalente às autoridades referidas no inciso 1 deste parágrafo, na forma de regulamento. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com as previstas no inciso 2 do caput deste artigo. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido, a multa é de 5/10 a 30%. Onde eu estava? A sanção. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Na aplicação da sanção prevista no inciso 2 do caput 156 desta lei, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias, contado da data de sua intimação. Inciso 2 do 156, inciso 2, que é a multa. Multa que é de 0,5% a 30%. A aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 desta lei requererá a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de intimação, apresentar defesa escrita e específicas das provas que pretende produzir. Em órgão ou entidade da administração pública cujo quadro funcional não seja formado de servidor estatutário, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de 2 ou mais empregados públicos, pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço no órgão de entidade. Nas hipóteses de deferimento do pedido, de produção de novas provas ou de juntada de novas provas juntadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis, contados da data da intimação. Serão indeferidas pela comissão mediante decisão fundamentada provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. A prescrição ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela administração, e será interrompida pela instauração do processo de responsabilização, a que se refere o caput deste artigo, suspensa pela celebração de acordo de leniência, suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.
os atos previstos como infrações administrativas nessa lei, ou em outras leis de licitação e contagem da administração pública, que também sejam tipificados como atos lesivos na lei de corrupção, anticorrupção, serão apurados e julgados conjuntamente. Nos mesmos autos, observado o rito procedimental e a autoridade competente definido na referida lei. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei, ou para provocar confusão patrimonial. E, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios, com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora, ou a empresa do mesmo ramo, com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com ou sancionado, observado em todos os casos contraditório, ampla defesa e obrigatoriamente na análise jurídica prévia. Os órgãos e entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo de 15 dias, contados da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e no Cadastro Nacional de Empresas Públicas, instituído no âmbito do Poder Executivo Federal. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos tais, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas em uma mesma empresa e derivados de contratos distintos. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no edital ou em contrato. A aplicação de multa de mora não impedirá a administração que a administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação acumulada de outras sanções previstas nessa lei. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente reparação integral do dano causado à administração pública, pagamento da multa, transcurso no prazo de 1 ano da aplicação da penalidade, nos casos de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 anos da aplicação da penalidade no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo, análise jurídica prévia com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos nesse artigo. A sanção pelas infrações previstas nos incisos tais exigirá como condição de reabilitação ao licitante ou contratado a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável, das impugnações dos pedidos de esclarecimento e dos recursos. Capítulo 2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidades na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em site eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia anterior à data de abertura do certame. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabem recursos no prazo de 3 dias úteis, contados da data de intimação ou da lavratura da ata, em face de ato que defira ou indefira, pedido de pré-qualificação de interessados ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, julgamento das propostas, ato de habilitação ou inabilitação de licitante, anulação ou revogação da licitação, extinção do contrato com determinado ato unilateral escrito da administração, pedido de reconsideração no prazo de 3 dias úteis, contados da data de intimação, relativamente ao ato no qual não caiba recurso hierárquico. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nos alíneas tais, serão observadas as seguintes disposições. A intenção do recorrer deverá ser manifestada imediatamente. B e C. Julgamento e habilitação, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais previsto no inciso 1 do caput deste artigo será iniciado na data da intimação ou da lavratura da ata de habilitação
ou inabilitação, ou na hipótese de adoção da inversão das fases previstas no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, da ata de julgamento. A apreciação dar-se-á em fase única. O recurso de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos. O recolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. O prazo para apresentação de contratações será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou da divulgação de interposição do recurso. Será assegurada a licitação vista dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Da aplicação das sanções previstas nos incisos tais, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contados na data da intimação. O recurso de que trata este artigo caput será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contados do recebimento dos autos. Da aplicação da sanção prevista no inciso 4 do 156, declaração de idoneidade, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado na data de intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo no ato ou na decisão recorrida, até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir sua dúvida e subsidiá-la com as informações necessárias. Capítulo 3 do controle das contratações. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção dos recursos de tecnologia da informação e, além de estar subordinados ao controle social, sujeitar-se-ão as seguintes linhas de defesa. Primeira linha de defesa, integrados por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Segunda linha de defesa, integrada pela unidade de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. Terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central do controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade. Ele levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implantação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos e produzam os resultados mais vantajosos para a administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestritos aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei 2.527, e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á corresponsável pela manutenção do seu sigilo. Os integrantes da linha de defesa a que se refere inciso 1, 2 e 3 do caput deste artigo observarão o seguinte: quando constarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de riscos de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Quando constatarem irregularidades que configurem dano à administração sem prejuízo das medidas previstas no inciso 1 deste parágrafo 3º, adotarão providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópia dos documentos cabíveis para a apuração dos ilícitos de sua competência.
Os órgãos de controle adotarão na fiscalização dos atos previstos nessa lei critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 169 desta lei. As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos. A omissão na apresentação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação. Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar os órgãos de controle interno ou o Tribunal de Contas competente. Outras irregularidades na aplicação desta lei. Na fiscalização de controle será observado o seguinte: viabilização de oportunidade e manifestação aos gestores sobre possível proposta de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho nos órgãos e entidades fiscalizadas, a fim de que eles disponibilizem subsídios para a avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições. A adoção de procedimentos objetivos e imparciais, a elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizadas de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que os interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. Definição de objetos nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo ainda ser perquirida a conformidade do preço global, com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerado inclusive a dimensão geográfica. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade, que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado da data de recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente as causas na ordem de suspensão, o modo como será garantido o atendimento do interesse público, obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais, ou de contratação por emergência. Ao ser intimado na ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação, informar as medidas adotadas para o cumprimento da decisão, prestar todas as informações cabíveis, proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso, a decisão que examinar o mérito da medida cautelar que se refere ao parágrafo 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas, em face das alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório, ou determinar a sua anulação. O cumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Aos tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluindo cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Título 5, Disposições Gerais, capítulo 1, do Portal Nacional de Contratações Públicas. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, sítio eletrônico oficial destinado à divulgação, centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, de todos os entes federativos. O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representantes indicados pelo Presidente da República e composto de 3 representantes da União, indicados pelo Presidente da República, 2 representantes dos Estados e do Distrito Federal, indicados pelo Conselho Nacional de Secretário de Estado da Administração, 2 representantes dos municípios, indicados pela Confederação Nacional de Municípios.
Portal Nacional de Contratações Públicas conterá, entre outras, as seguintes informações acerca de contratações: planos de contratações anuais, catálogos eletrônicos de padronização, editais de credenciamento e pré-qualificação, avisos de contratação direta e editais de licitação e os respectivos anexos, ata de registro de preços, contratos e termos aditivos, notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. O Portal Nacional de Contratações Públicas deverá, entre outras funcionalidades, oferecer sistema de registro cadastral unificado, painel para consulta de preços, bancos de preços em saúde e acesso à base nacional de notas fiscais eletrônicas, sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluindo o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previstas no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei, sistema eletrônico para a realização de sessões públicas, acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e o Cadastro Nacional de Empresas Públicas. Sistema de gestão compartilhada com a sociedade de informações referentes à execução do contrato, que possibilite envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagem de texto ou imagem pelo interessado previamente identificado. Acesso a sistemas informatizados de acompanhamento de obras, a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 29 desta lei. Comunicação entre a população e representantes da administração e do contratado, designado para prestar informações e esclarecimentos pertinentes nas formas de regulamento. Divulgação na forma de regulamento, de relatório final, com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado as contratações e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. O Portal Nacional de Contratações Públicas adotará o formato de dados abertos e observará as exigências da Lei 12.527. Sem prejuízo do 174, os entes federativos poderão instituir site eletrônico oficial para divulgação complementar à realização das respectivas contratações, desde que mantida a integração do Portal Nacional de Contratações Públicas. As contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado na forma de regulamento. Os municípios com até 20 mil habitantes terão prazo de 6 anos contados da data da publicação desta lei para cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 7 e no caput do artigo 8º desta lei, da obrigatoriedade de realização de licitação sobre a forma eletrônica, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 17 desta lei, das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Enquanto não adotarem o Portal Nacional de Contratações Públicas, os municípios, a que se refere o caput deste artigo, deverão publicar em diário oficial as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em site eletrônico oficial, admitida a publicação de extratos. Disponibilização, a versão física de documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo a referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica. Alterações legislativas, alterou a parte dos crimes e licitações lá no Código Penal. Disposições finais e transitórias. Última página. Os entes federativos instituirão centrais de compra com o objetivo de realizar compras em grande escala para atender diversos órgãos e entidades sob competência e atingir as finalidades desta lei. No caso dos municípios de até 10 mil habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios públicos para a realização das atividades previstas no caput deste artigo. O Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, ou por índice que venha substituir os valores fixados por esta lei, as quais serão divulgados pelo Portal Nacional de Contratações Públicas. Os prazos previstos nesta lei serão contados com a exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento, e observarão as seguintes disposições. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo. Os prazos em meses e anos serão contados na data em data. Nos prazos expressos em dias úteis serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou entidade competente. Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo do prazo, primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização das informações da internet,
na data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos Correios. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal, ou se houver indisponibilidade de comunicação eletrônica. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, no mês de vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considerar-se-á como termo o último dia do mês. Aplica-se disposições desta lei, no que couber na ausência da norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma estabelecidas em regulamento do Poder Executivo. Aplicam-se as licitações e os contratos regidos pela Lei 3.303, a parte dos crimes. Aplicam-se disposições desta lei subsidiariamente à Lei 8.987, as PPPs comuns e especiais. Aplica esta lei às hipóteses previstas na legislação que se refere à Lei 8.666, RDC e o pregão. Os contratos cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Até o decurso no prazo que trata o inciso 2 do caput 193, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso. E a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento da contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido inciso. Nas hipóteses do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do 193 desta lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nela previstas durante toda a sua vigência. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União e de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação pertinente, aplicável a esta lei subsidiariamente. Revogam-se a parte de crimes, as leis RDC Pregão e 866, após decorridos 2 anos da publicação oficial desta lei. Fim.